Olá, tudo bem com vocês? Eu quero começar essa reflexão agradecendo Orione pelo convite à Igreja de João Paulo. Quero agradecer e mandar um abraço para todos os nossos queridos irmãos na Igreja de João Paulo II, nesse momento tão difícil que estamos vivendo de pandemia, momento que a nossa comunidade não pode se reunir, não podemos nos encontrar. Estava falando com a minha esposa outro dia, está batendo a saudade da igreja, sábado, misericórdia, então, preso dentro de casa, podendo sair, nem podendo reunir. Deus tem misericórdia de nós. Mas esse é um momento difícil, sabemos, mas Deus é poderoso e tem cuidado de nós. Deus é maravilhoso, tem cuidado dos seus filhos. E nós precisamos nos cuidar também. Antes de começarmos essa reflexão, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, que Teu Santo e Bom Espírito fale conosco através dessa reflexão, dessa pequena mensagem. Que Teu poder e a Tua graça unja os nossos lábios e para confortar os corações nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Fala conosco, Senhor, não porque há méritos em nós, mas porque somos pecadores, mas pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Espírito Santo, traz conforto ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, saudades. Como você pode ver o título aqui no fundo da tela, saudades. Do que você mais tem saudades? Quando eu lembro dessa palavra saudades, não tem como me levar a lembrar dos tempos verbais. Os 3 tempos verbais. Passado, presente e futuro. Eu lembro quando eu estudava, era ainda bem jovenzinho, quando a professora de português apertava o juízo nosso, com aquele negócio de passado, o tal do pretérito, perfeito, imperfeito, ou mais que perfeito. Era difícil gravar aquilo. Confesso que até hoje não gravei direito. E aí, muitas vezes, no aperto, eu fico me lembrando. Toda vez que eu lembro de saudades, eu lembro do passado, eu lembro da professora de português. Mas, queridos, do que você mais tem saudades? Do que você mais tem saudades? Eu tenho um amigo, ele dá aula online, e ele gosta de usar muito essa frase. Começa o dia dele usando uma frase bem interessante. Ele diz assim, olha, esqueça tudo que passou. Esqueça. Olha a ideia dele. Esqueça tudo que passou. Temos que viver agora o presente. Porque se vivemos o presente agora, o futuro será brilhante. Mas a frase não é essa não. Ele diz assim, o passado já passou, o presente é agora e o futuro será brilhante. O passado já passou, o presente é agora e o futuro será brilhante. Presente agora que estamos vivendo tão difícil de pandemia em nossa cidade, em nosso país, nesse mundo velho. Eu fico me perguntando, o que será do nosso presente? O que será do nosso futuro? Porque o passado, ontem, milhares de pessoas morreram por causa dessa pandemia. Querido, bate uma saudade. Do que você mais tem saudades? Saudades do passado? Quando eu lembro do passado, eu lembro da infância, adolescência, juventude. Lembro dos momentos gostosos da família. Lembro de queridos que partiram. Saudades. Saudades de um tempo que já passou. Eu lembro da minha infância quando era época de férias, período de férias, íamos para a roça. Nossa, ali em torno de uns 25, 30, sei lá, primos, e juntava com a vizinhança, deveria dar uns 50, 60 meninos. Passava o dia todo, que delícia, brincando, montando a cavalo, tomando banho de rio, tirar
manga do pé, fresquinho, um caju, umbu, cajá. Era uma maravilha, uma bênção, passado delicioso. Tempo de adolescência, escola, né? Tempo das paqueras, ô tempo bom. Queridos, do que você mais tem saudades? Da família? Eu lembro muito da minha família quando se reuníamos sexta-noite. Minha mãe gostava de preparar umas pizzas. Oh, delícia! Sentávamos eu, meu pai, meus irmãos. Às vezes a gente convidava algum vizinho ou uma vizinha para fazer o pôr do sol. Como era gostoso. Saudade de coisas boas. Também temos saudade de queridos que partiram. Eu lembro do nosso amigo Elmo, criados juntos. Na época do seu noivado, já estava para casar, um acidente tirou sua vida. Alguns conheceram o Elmo. Foi desbravador. Quem foi desbravador, hein, Aurélio? Hein, Jones? Hein, Jó? Conheceram o velho Elmo. Queridos, saudades. Saudade do meu velho avô, de um tio meu que morreu, que faleceu também. Saudades. Ah, queridos. Saudades de coisas boas, de momentos bons, de pessoas boas. Do que você mais tem saudades? Repita comigo. O passado já passou, o presente é agora e o futuro será brilhante. Queridos, vou apresentar para vocês que o nosso futuro vai ser brilhante. Brilhante, maravilhoso. Apocalipse capítulo 21 e o versos 1 diz assim: Vi um novo céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada com uma noiva adornada para o seu esposo. Que maravilha! Saudades! De que, Júnior? Da nova Jerusalém! Nesse momento que estamos vivendo, vendo milhares de pessoas descendo a tumba, milhares de pessoas morrendo, desfalecendo de terror, milhares de pessoas psicologicamente afetados por um vírus, por um inimigo que não enxergamos. Bate uma saudade de um outro lugar, de uma outra cidade. Ah, queridos, que saudade de Jerusalém. Mas por que, Júlio, saudade de Jerusalém? Olha o verso 10, que diz: E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória do Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. Verso 12, e tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas montes escritos, nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aí ele começa a dizer: olha, Jerusalém, imagine a imagem que João viu, cidade descendo com a glória, revestida com a glória de Deus. Anjos, portas, tudo de cristal, de ouro. Ele continua dizendo nos versos 19, os fundamentos da muralha da cidade é adornado de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, e ele vai dizendo as pedras preciosas. Queridos, já imaginou deixar de viver nesse planeta velho e pecador? Já imaginou, queridos, como eu não posso ter saudades de um lugar como esse? Por quê, Júnior? Porque o lugar não tem favelas, o lugar não tem esgoto. Se não tem esgoto, não tem baratas, não tem ratos. Água potável ou água cristalina, fresca. Se não tem favelas, não tem esgoto, não tem criminalidade, pobreza, fome, necessidades. Queridos, como não ter saudade de um lugar desse? Nova Jerusalém. Trânsito, barulho, estrada poeirenta, chuva demais, raios, trovões. Tudo aqui é exagerado, desequilibrado depois do pecado. Como não ter saudade de um lugar desse, queridos? Eu tenho saudade da nova Jerusalém.
Queridos, mas eu não tenho saudade só da estrutura da Nova Jerusalém. Tem uma outra coisa na cidade que me chama a atenção, que há um desejo no meu coração, uma saudade forte de estar lá, de participar da Nova Jerusalém, de viver em Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21 e o verso 4. Olha o que diz, o verso 4. E ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Saudade, saudade de quê, Júlio? Saudade de um lugar que não existe morte, da eternidade. Saudades. Quem que não vai querer morar num lugar desse? Quem não vai querer viver em um lugar desse? Saudades, saudades, saudades de viver eternamente, não ver mais morte, queridos morrendo, amigos morrendo, vizinhos morrendo, pessoas doentes, enfermas. Se não há morte, é lógico, não tem mais falta de saúde. Queridos, se não há morte, não há crimes. Se não há crimes, não há balas, não há armas, não há soldados, não há exércitos, não há cadeias. Queridos, se não há crimes, para que terroristas matando pessoas? Se não há crime, se não há morte, eternidade. Queridos, quando eu estudo essa palavra, no momento de pandemia, ela me traz esperança para o coração, porque eu tenho saudades, saudades do eterno lar, saudade de Jerusalém, de um lugar lindo, maravilhoso. Mas de que adianta ter um lugar lindo, maravilhoso, sem hospitais, sem médicos, sem doenças, sem injeção, sem acidentes, sem UPAs, sem posto de saúde, sem farmácias, medicamentos, sem psicólogos, porque estamos perturbados de ver tanta coisa ruim. Queridos, por quê? Para que um lugar de estrutura bonita dessa sem ser eterno? Por isso, quando eu estudo a palavra de Deus, ela me dá a esperança de que vamos morar não vamos morar somente num lugar lindo, maravilhoso, nós vamos ser eternos, ter saúde, ter vida, ter vigor, produzir, viver eternamente, felizes. Saudades. Como não ter saudade de um lugar desse? Lembra que eu falei daquela frase do início, do amigo? O passado já passou, o presente agora, mas o nosso futuro será brilhante. É isso que a palavra de Deus nos promete em Apocalipse capítulo 21. O nosso futuro será brilhante, brilhante. Ah, queridos, Isaías 65, verso 25 diz: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá a palha com o boi, e o pó será comida da serpente, não farão mal algum em meu santo monte, diz o Senhor. Como não ter saudade de um lugar desse, queridos? Saudade de Jerusalém, da eternidade. Amigos, familiares, vai ser para sempre. Para sempre, ninguém vai mais morrer. Queridos, como não ter saudade de um lugar desse? Ah, queridos, vamos viver para sempre. Ah, muito tempo eu tive um sonho e, como minha avó dizia assim: filho, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não vou morrer sem antes ver Jesus. E aí, um dia eu cheguei na casa dela e disse assim: Júnior, eu tive um sonho. Como foi o sonho, vó? Eu estava numa rua de ouro, árvores lindas, de repente veio um rapaz todo de branco, pegou na minha mão e fomos andando em direção a uma cidade, linda cidade. Queridos, que privilégio, que sonho maravilhoso, que sonho maravilhoso.
Eu falei, minha avó, eu espero ter o mesmo sonho que a senhora teve. Faz pouco tempo, tive um sonho, ainda frequentava a igreja de Cidade Nova, nesse tempo, e de repente estávamos na igreja reunidos cantando, teve um estrondo, todo mundo correu para o meio da rua, daqui a pouco aquela mãozinha do tamanho da mão de um homem começou a se abrir no céu, iluminar todo o céu. Nossa, queridos, que saudade. Isso parece uma utopia. Será que é real? Pela fé eu creio. Pela fé eu creio. Nova Jerusalém está aqui escrito. É isso que me dá esperança, conforto para o coração. Queridos, mas a minha saudade não termina aqui. Novos céus, uma nova terra, uma estrutura, eternidade. Tudo isso faz parte. Seria muito mesquinho da nossa parte querer ir para o céu só por causa das coisas boas que Deus tem nos oferecer. Esses dois motivos são maravilhosos. Estrutura, cidade, eternidade. Quem não quer viver para sempre? Espaço físico perfeito. Sem morte, sem cheiro de morte, sem doença. Mas na verdade, no meu coração bate mais saudade ainda. Olha o verso 3, que diz: Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Oh, queridos, saudades, não só de um lugar de eternidade, do que o Pai Eterno tem para oferecer, mas saudade de uma pessoa. De quem, Júnior? De Deus. Saudades de Jesus. É isso que o texto está dizendo. E Deus habitará com eles para todo sempre. Estará conosco. O nosso governante não é corrupto, é fiel, verdadeiro, morreu por nós, nos deu a vida por nós. Saudades de Deus, irmãos. Saudade do meu anjo, que está aqui agora, eu não posso vê-lo. Saudade do Espírito Santo. Saudade de pessoas eternas. Saudade do nosso Criador. Ah, queridos, o que seria o céu sem Jesus? De que estaria estrutura, viver eternamente sem Jesus? De que seria o céu sem Deus? Do que você mais tem saudades? Você já sonhou com o céu? Assim como minha avó sonhou? Você já sonhou com esse lugar maravilhoso? Ainda brilha em teu coração, nesse momento que estamos vivendo, no tempo do fim, as saudades do céu, da Nova Jerusalém? Queridos, saudades de um lugar que parece ser utópico, que não existe, mas pela fé nós cremos que existe. Saudades do Pai, de Jesus. Às vezes eu me pergunto, por que eu quero morar no céu? Por que eu quero estar no céu? Porque eu tenho saudades da Jerusalém. Quando eu olho o nosso mundo, os crimes, a barbaridade, a maldade do homem, eu tenho saudades. Saudades de Jesus. Ah, queridos, sabe por quê? Eu tenho essa saudade, bate essa saudade no coração. Olha essa imagem aqui atrás. Separei uma imagem dessa mensagem. Aí foi Brumadinho. Acho que mais de 400 pessoas morreram em Brumadinho. Mais de 400 pessoas, queridos. Um dia comum de trabalho. E essa cena, quando eu vi na televisão, me chocou. Essa é uma senhora, uma jovem senhora, que estava sendo resgatado pelos bombeiros, e a coragem daquele helicóptero de fazer aquela aterrissagem ali. Na verdade, nem aterrissou, ele planou para salvar aquela vida. Por pouco não morreram eles todos. Que imagem, aquela imagem marcou. Por causa da ganância humana, por causa do querer, se importando muito pouco com as vidas. É por isso que eu tenho saudades da eternidade, saudade de Jerusalém, saudade de Jesus. E o Samuel, vocês lembram? Do massacre em Realengo. 10 pessoas foram mortas. 10 jovens, 10 crianças, dentro da escola, num dia comum, num dia rotineiro. Aqueles jovens entraram,
fizeram esse massacre. O Samuel, desbravador, cheio de esperança, cheio de vida. Queridos, tinha acabado de fazer alguns desenhos para a lição de escola sabatina de adolescente, tinha ganhado o concurso da Casa Publicadora Brasileira. Como não ter saudades da eternidade quando você vê esse tipo de história? Esse louco aqui entrou numa mesquita em um outro país que eu não lembro o nome agora, matou mais de 50 pessoas, ainda gravou ao vivo, transmitiu ao vivo, como se fosse um jogo de videogame. Que loucura! Como não ter saudades? E essa princesa, a Isabelle Nardoni, olha que coisinha mais linda, olha que coisa mais fofa. 5 aninhos, jogada pela janela do edifício pelo seu pai. Meu Deus, que mundo é esse, Senhor? Olha que coisa mais linda. Como não ter saudades, queridos? Como não ter saudades da eternidade? Como não ter saudades da eternidade? Queridos, quero terminar por aqui essa reflexão, com a esperança no coração de vocês. Tem uma frase de um padre, Padre Antônio Vieira, que ele diz assim: Senhor, se eu quiser ser salvo, atraído pelas delícias do paraíso, não me deixes entrar nele. Se eu quiser ser salvo por medo do fogo dos últimos dias, que eu queime nele. Mas se eu quiser ir para o céu, porque eu te amo, então, Senhor, deixa-me entrar nele. Queridos, do que você mais tem saudades? Saudades do Pai, do amor que o Pai tem por nós. Este é o meu apelo nesse dia. Peço a Deus para colocar novamente, se isso não mais brilha no teu coração, que esse fogo da esperança, das saudades do céu, da eternidade, brilhe novamente em nossos corações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Chegamos ao fim. Jerusalém está vindo. Jesus está vindo para nos buscar. Que essa esperança aqueça o seu coração nessa pequena mensagem e que Deus seja louvado. Por quê? Porque vamos morar no céu. Vamos morar no céu. Em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, grandioso Pai, a nossa gratidão, Senhor, pela bendita esperança da Tua Palavra. Ao hino que diz: da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Pai, que essa saudade em breve seja matada com um forte abraço em Ti, Senhor. Que nós, que a Igreja de João Paulo, possa alimentar essa esperança em seu coração nesse dia, para em breve estarmos com o Senhor nas nuvens dos céus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela essa bendita esperança da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.